Olá, amados. Bom dia para todos. Tenham todos um ótimo dia. Eu desejo a todos mesmo, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muita graça. Antes de eu começar a fazer o vídeo, eu gostaria de pedir o teu like, tá bom? Se for possível. Eu gostaria também de pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no meu canal. Ok? Faça isso, me ajude e nos ajude a crescer o nosso canal. Você pode estar compartilhando também este vídeo com quem se interessa pelo assunto. Compartilhe o nosso trabalho, ok? Então vamos lá. A nossa meditação hoje será breve, será baseada em Gênesis capítulo 2 e versículos. Vamos começar aqui do versículo 15. E tomou o Senhor Deus e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Aí nós vamos para o capítulo 3. Começa o seguinte, dizendo: ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Somente até aqui, amados. Meus irmãos, eu fiz esta leitura para trazer à baila um tema que envolve, vamos dizer, discussões entre arminianos e calvinistas. Os calvinistas, por sua vez, eles dizem que Deus predestinou todas as coisas. Os calvinistas, eles dizem que Deus predestinou todas as coisas. Inclusive, eles vão ensinar que o ato de Adão foi predestinado. Adão pecou porque já estava predestinado para aquilo, porque foi criado para aquilo. E com base neste argumento, nesse pensamento calvinista, que nós vamos desenvolver esse vídeo, e com base também na leitura. Bom, todos vocês já conhecem o que está escrito em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, vocês conhecem muito bem. Então não precisará eu me aprofundar muito, apenas fazer algumas observações. Nós vamos começar por aqui. Com base na leitura que fizemos, você pode ler os capítulos 2 e 3 de Gênesis. Em algum momento, você pode me mostrar um versículo só que diga que Adão foi predestinado para pecar? Aqui já é a minha pergunta para os calvinistas. De acordo com a leitura que se faz em Gênesis capítulo 3, você pode ler Gênesis capítulo 2, capítulo 3. Em algum momento, nas leituras dos capítulos 2, 3, se você quiser ler os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, e até chegar no capítulo 4, eu quero apenas que um calvinista me mostre onde nós podemos extrair um versículo que diga que Adão pecou. Vamos botar Adão e Eva. Adão e Eva pecaram por um ato predestinador de Deus. Será que nós podemos encontrar, na leitura que fizemos, mesmo indiretamente, essa ideia de que Adão foi predestinado para pecar? Não, nós não podemos encontrar. De acordo com a leitura que nós fizemos, Adão ele pecou por livre e espontânea vontade. Amigos, eu quero dizer aqui para vocês, aproveito aqui para fazer uma declaração. Ninguém peca contra a vontade. Todas as pessoas pecam por livre e espontânea vontade.
Vou repetir aqui para você: ninguém peca contra a vontade. Ninguém peca. Ninguém jamais pecou e ninguém peca contra a sua vontade. Você pode ter certeza, não há um versículo na Bíblia e não há na vida um exemplo de alguém que pecou contra a sua vontade. E por que eu estou trazendo essa afirmação? Porque eu trouxe o exemplo de Adão. Adão e Eva, eles pecaram não por um ato predestinador, mas Deus foi bem claro e disse, Gênesis 2, 16, 17, de toda árvore tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, o que é que nós temos aí? Nós temos alguma ação predestinadora de Deus? Seja sincero. Se você não quer ser sincero comigo, seja sincero contigo mesmo. Você consegue ver nessas palavras de Gênesis 2, 16, 17 a ideia de uma ação predestinadora de Deus? Não será melhor nós vermos aí uma advertência de Deus? Deus estava dando, por assim dizer, uma lei, uma ordem, dizendo, de toda árvore tu poderás comer livremente. Primeiro Deus dá liberdade para o homem. Ou seja, o homem foi colocado ali no jardim e ele pode desfrutar de todas as árvores, de todos os alimentos. Porém a ideia do texto é muito clara, diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente você vai morrer. Foi isso que o Senhor falou. É assim que nós lemos. E eu sou muito sincero aqui para você, eu não consigo ler, eu não consigo ver por trás dessas palavras um ato predestinador de Deus para a queda de Adão. O que eu vejo aí é um Deus que colocou o homem no jardim do Éden, o homem e a mulher, e lhe deu liberdade para agir. E não só isso, lhe advertiu, lhe mostrou os dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida, o caminho do bem e o caminho do mal. Porque o que eu vejo claramente nestas palavras, de Gênesis 2, 16, 17, é uma ordem divina para o homem, e jamais Deus daria aquela ordem, jamais Deus indicaria o que indicou para Adão se Adão não tivesse liberdade para agir. E Adão ele pecou não porque foi predestinado, mas porque tinha liberdade para isso. Adão foi criado livre. A Bíblia atesta isso, que o homem foi criado livre. Livre, em outras palavras, com liberdade de escolha. Eu não vou citar aqui tantos versículos, porque nós perderíamos muito tempo, por assim dizer, mas a Bíblia ela está recheada de passagens que mostram que o homem tem liberdade para escolher entre o bem e o mal. Então essa ideia calvinista de que o homem foi predestinado para pecar, não existe isso. Não existe predestinação para pecar. Ninguém nasce predestinado para pecar. Ninguém. Uma coisa é todos já nascerem em pecado. Uma coisa é todos serem filhos de Adão. Uma coisa é todos já nascerem sob condenação. Isso, porém, não quer dizer que a pessoa já nasce predestinada para pecar. E também não quer dizer que outros nasçam predestinados, uns para o céu, outros para o inferno. Isso é uma ideia antibíblica. E vamos voltar aqui à leitura de Gênesis 3. Você pode ler os capítulos 2 e 3 de Gênesis, que você vai entender que Adão e Eva pecaram, caíram por livre e espontânea vontade. Escolheram aquilo. Foram enganados? Tudo bem, foram enganados. Foram induzidos? Foram induzidos. Mas não contra a vontade. Foram induzidos? Foram induzidos. Mas não havia uma prévia advertência? Já havia. Antes de eles darem ouvidos à voz do diabo, eles já tinham ouvido a voz de Deus. Antes de o diabo chegar e tentar fazer a cabeça deles, e fez, mas eles já tinham ouvido a voz de Deus. Pelo menos é assim que a gente lê na Bíblia. Então isso faz com que o homem seja responsável pelos seus atos. Isso faz com que o homem seja responsável pelos seus atos. Não existe
Na leitura que fizemos não existe essa ideia de que o homem foi predestinado para pecar. Nós também conseguimos ler em Jeremias 7, versículo 31, que diz que os filhos de Israel fizeram muitas abominações, inclusive passaram seus filhos pelo fogo, ofereceram a Moloque. E é interessante que em Jeremias 7,31 diz que aquela ação dos filhos de Israel, aquela abominação que eles fizeram, aquilo não foi ordenado por Deus e nem subiu ao seu coração. Então você vê que por Jeremias 7,31 a gente consegue entender que nem todas as ações do homem foram predestinadas por Deus. Eu não estou aqui negando que não exista predestinação. Em nenhum momento eu estou dizendo para você que não existe predestinação. Eu estou lhe dizendo é que todos os pecados, todas as ações do homem, quer sejam boas, quer sejam más, são feitas no campo da liberdade. O homem foi constituído, o homem foi feito com o poder de escolher entre o bem e o mal. Essa é a verdade, queridos. Se você gostou desse vídeo, dessa explicação, eu gostaria que você compartilhasse com outros. E se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Dê um like, tá bom? Ok. Faça comentários, porque isso ajuda a crescer o nosso canal. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que já são inscritos e aqueles que não são inscritos que se inscrevam. Um forte abraço para todos. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.